Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula de Química, hoje com o assunto cinética química. O que é que está acontecendo? Nós, na aula de hoje, vamos terminar a teoria, tá certo, de cinética química, que nós já vimos, tá, na live, e na oportunidade vamos resolver exercícios. Vamos fazer o fechamento geral de cinética química, tá, com a teoria que está faltando, pequena teoria, uma pequena parte somente, e a resolução dos exercícios. Vou dar o gabarito também de alguns exercícios que eu já resolvi e outros eu vou resolver na íntegra, tá? Nós vamos fazer o arremate total da cinética química e já vamos puxando para equilíbrio, tá? Hoje nós vamos trabalhar toda essa parte de físico-química que envolve, tá, velocidade das reações, tá certo? E equilíbrios lá adiante. Lá no finalzinho, depois da resolução dos exercícios, tá, de cinética, a gente entra em equilíbrio químico. Beleza? Então vamos lá. Veja só. Na última aula que eu tive com você de cinética, tá? Nós trabalhamos praticamente tudo. Resolvemos exercícios, tá certo? Trabalhamos lá a velocidade, tá certo? Média, velocidade da reação, fatores que influenciam a velocidade da reação. E trabalhamos também a equação da velocidade, tá? A equação da velocidade. Porém, existe um pequeno detalhe dentro dessas questões, tá? Nós vamos arrematar agora essas questões que estão faltando, com o resto da teoria que está faltando, e aí vamos resolver as questões da SpaceX, tá? Trabalhar isso aí de modo geral, fazer o arremate de cinética. Então vamos lá. Olha só, pega o material, o seu material, né? E vamos dar uma olhada, vamos sair para os exercícios de fixação. Vamos sair para os exercícios de fixação que eu vou completando aqui e vou dar a teoria que está faltando em cima dos exercícios, tá? Em seguida a gente vai para os exercícios propostos. Nos exercícios de fixação, algumas questões eu já resolvi em sala, tá? Algumas questões eu já resolvi em sala. Eu já resolvi a primeira questão, tá? Já resolvi a primeira questão em sala, só para a gente confirmar, ó. A questão aí, ó, 01, tá? Da página 26, você tem um gabarito que eu já resolvi, tá? A resposta dela aqui seria a letra A, tá? A questão 02, tá certo? Da página já ainda, né? Na página 26, exercício de fixação, hein? Tá? Você vai ter aí como resposta, eu fiz isso aqui na live, tá certo? Então aí, letra C. E a questão 03 é o grande lance, tá? A grande sacada da aula de hoje, tá na página 27, que nós vamos fazer. Eu quero complementar, vou dar uma teoria em cima dessa questão, tá? Então, veja só, ele coloca assim, ó. A oxidação do brometo de hidrogênio pode ser descrita em 3 etapas. Ele coloca aí a primeira etapa, ó, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó. Primeira etapa, ele coloca aí, né? Bota o HBr, ó, mais o O2, ó, que forma o HOOBr. E bota bem aqui, ó, etapa rápida. Tá? Então veja. Opa, etapa lenta, né? Etapa lenta. Então vamos botar bem aqui, ó, primeira etapa lenta. Etapa lenta. Certo? Aí, ó, 2, ó, 2. Você tem aí, ó, HBr, tá? Mais HOOBr, que forma 2HOBr, e ele bota como etapa rápida. Etapa rápida. Beleza? E o terceiro aí, coloca assim, ó, HOBr, tá? Mais HBr, dando BR2 mais H2O. Tá? Coloca aqui também etapa rápida, ó. Etapa rápida. Certo? Veja. Ele pede que você escreva a equação da velocidade, tá? Dessa reação de oxidação do brometo de hidrogênio. Pessoal, você está falando da equação da velocidade? A gente já viu, né? O que é a equação da velocidade? A velocidade, nesse caso, vai ser igual a K vezes o produtório, na verdade, né? É o produtório de K vezes a concentração dos reagentes elevado a quem? Aos seus respectivos coeficientes. Mas isso
você leva para uma equação elementar. O que é uma equação elementar? É aquela que acontece em uma única etapa. Não é esse caso. Você percebe aqui que nós temos 3 equações, tá, que vão promover a oxidação do brometo, tá, de hidrogênio. E aí, quando você cair nesse tipo de questão, o que é que você vai fazer? Você vai desprezar as etapas, rápidas e vai levar em consideração a etapa lenta. Por quê? Você já foi numa montanha-russa? Você se não foi, você já viu uma montanha-russa. Você sabe que para você realmente fazer o trajeto da montanha-russa, você passa pela subida, que é lenta. É a energia de ativação. Quando chegar no topo, que é o complexo equiválente, você desce. Então, essa equação aqui é como se ela fosse assim, ó. É como se eu estivesse aqui, ó. A etapa lenta, grandona, ó. Aí a etapa rápida, ó. Tá? Para chegarmos nos reagentes, ó. É como se fosse assim. Então, olha só. A etapa 1, tá? A etapa 2, ó. E a 3, ó. Então, a etapa 2 e 3, elas só acontecem depois que a etapa lenta se processar. Ou seja, a reação, tá? Ela só vai, eu vou botar assim, ó. Vou colocar até assim, ó. Melhor dizendo, ó. Botar bem aqui 1, tá? Essa aqui seria 1. Dá pra ver aqui em cima, dá? Acho que dá, né? Ó, esse aqui seria a etapa 1, a etapa 2 e aqui a etapa 3, ó. Os complexos ativados. O reagente só chega ao produto se passarmos pela etapa o quê? Lenta. Que tem o quê? A maior energia de ativação. Então a etapa lenta, olha só, é aquela que tem a maior energia de ativação e, consequentemente, ela que vai fazer e vai determinar se a reação realmente vai acontecer e quando vai acontecer. Então, caiu esse tipo de questão, você despreza as etapas rápidas e leva só em consideração a etapa lenta. Aí, ó, o que acontece? Você chega bem aqui, ó. Quem é V? V é igual, despreza, vamos só para a etapa lenta, ó. É K vezes a concentração de quem? HBr vezes a concentração de quem? De O2. Coeficiente é 1 elevado a 1. Coeficiente é 1 elevado a 1. Então, a equação da velocidade para essa questão é essa aqui. Certo? Então, isso aqui tem que ter cuidado, porque isso aqui traz questões que o aluno acaba errando. Tá? Nós vamos resolver uma questão das PSECs que ela traz, além desse detalhe, uma outra particularidade, na verdade. Certo? Agora, veja. Quando é que eu sei, Sérgio, que a equação é elementar? Quando ela acontece só numa etapa. A questão te deu uma reação, não falou nada, não descreveu nada, não especificou nada e não colocou etapas assim. Beleza, aí você segue a teoria básica. Mas se ela colocar etapas, você despreza as etapas rápidas e considera somente a etapa o quê? Lenta, tá? Isso caracteriza uma reação não elementar. Beleza? Então a questão número 3 da página 27 feita. A questão número 4, tá? A questão número 4, olha só que interessante essa questão. Questão 04, eu vou nisso aqui numa questão só lá na frente, tá? Questão 4, ele coloca essa equação, ó. 2A mais B, que forma C tudo gasoso, tá? Ó. Lembrando, né, que a equação da velocidade, ela só admite substâncias que sejam gasosas ou estejam no estado aquoso. Sólidos e líquidos não participam da equação da velocidade, tá correto? Tem a concentração constante, sólidos e líquidos. Aqui todos são gasosos, foi por isso que eu não me preocupei em colocar, mas aqui é gasoso, ó. Aqui é gasoso e aqui também é gasoso, tá? Bom, aí ele fala assim: experimentalmente observou-se que a velocidade de formação da substância C, através da reação, tá aqui, é independente da concentração de B.
Ele está dizendo que esta equaçãozinha aqui, está colocando para você, que ela independe, ó, ele está dizendo para você, independe da concentração de quem? De B. O outro dado que ele coloca para você, ele coloca aí para você que quando se, ó, e octuplica quando a concentração de A é dobrada. Então, ele fala o seguinte, ó, quando nós dobramos, ó, vou botar aqui assim, ó, dobramos a concentração, vou abreviar, de A, a velocidade octuplica, ou seja, velocidade fica 8 vezes maior. Não é verdade? Isso ele disse para você na questão. E aí, quando ele colocar essas informações extras, tá certo? Então significa dizer que esta reação, ela é uma reação não elementar. E aí você não pode levar, aí você esquece isso aqui. Se ele não tivesse colocado isso aqui, essas informações extras, aí você faria assim, ó, se a equação fosse elementar, se a reação fosse elementar, se você colocasse, se ela fosse, não tivesse dito nada, não disse nada, não trouxe nenhuma condição, aí você faria V é igual a K, ó, concentração de A elevado a 2 vezes a concentração de quem? De B, elevado a 1. Se não tivesse nada, se a questão não estivesse dizendo nada, não estivesse colocando uma condição, estivesse perguntando, qual é a equação da velocidade? Aí, puf, beleza. Teoricamente, aconteceria. Mas como ele colocou essa condição para você, ó, estas duas condições aqui, então, essas condições que ele colocou, elas automaticamente levam essa equação da velocidade aqui, ó, para o ralo. Então, você pode esquecer isso aqui, ó. Por que que você esquece isso? Porque ele te deu duas condições aqui. Então, você vai analisar isso aqui. Aí, em alguns casos, coincide de você, as condições te traduzirem a mesma equação. Mas vamos ver, vamos entender. Então, ó, vou botar bem aqui. Tá? Botar bem aqui, ó. Trazer daqui assim, ó. Né, ó. Fazer assim, ó. Ó. Então, daqui, ó. Vamos puxar, ó, pra cá. Beleza? Tá aqui, ó. Então, quem seria V? V é concentração, ó, de quê? Levando em consideração a equação aqui, ó. Concentração de A vezes a concentração de quem? De B. O que eu não sei? É esse valor aqui, ó. Não sei A e não sei B. Por enquanto. Mas ele fala para você que independe de B. Se independe de B, independe. O valor que você colocar em B não vai influenciar em nada. Então, o que é que você faz? O que é que você te leva a deduzir? Te leva a deduzir que esse coeficiente aqui é 0. Porque todo número elevado a 0 é 1. Independe, então aqui é 0. Entendeu a situação? Agora veja, quando ele está colocando que, ó, quando dobramos a concentração de A, a velocidade fica 8 vezes maior, observe comigo. Eu vou colocar uma outra situação aqui pra gente. Eu vou apagar aqui e vou colocar uma situação aqui para você entender antes da gente chegar lá. Veja só. Tá? Vou apagar aqui. Isso aqui você já copiou, tá? Ó. Tá? Então vamos ver, ó. Olha só. Se eu tenho uma equação qualquer, ó, note bem. Tá, ó, note bem. Se eu tenho uma equação qualquer, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, tá formando, ó, Czinho, Czão. Certo?
Não vou nem colocar assim, ó. Vou botar assim, ó, para ficar mais fácil ainda para você, ó. Reagente se transformando em produto. Então, quem seria a equação da velocidade aqui? Eu vou colocar assim, ó. Velocidade aqui, inicial, é igual a K, concentração de R. Tá? Vamos aqui colocar aqui uma interrogação aqui para você entender o que eu vou dizer. Tá, vamos botar assim, ó. Vamos botar 1. Vou colocar 1. Tá, vamos dobrar a velocidade, ó. Dobrando a concentração de R, ó. Dobrando a concentração de R. Vai ficar, ó, V é igual VI, V, né, vou chamar de V', dobrou, vai ser igual a K, concentração de 2 vezes R elevado a 1. V é igual a quem? A K, concentração de quem? Ou melhor, vou botar assim, ó, posso escrever assim, ó, vezes 2 elevado a 1 vezes a concentração de R, né? Posso escrever assim. Então, ó, quem é que vai ser V'? V' será igual, ó, 2 vezes K, concentração 2 elevado a 1 é 2, de R elevado a 1. Isso aqui quem seria? Isso aqui seria quem? A velocidade inicial. Então, quando dobramos a concentração de R e o expoente é 1, então a velocidade duplica, ó. Né? Porque isso aqui é VI, entendeu? Então, para o expoente igual a 1, 2 elevado a 1 dá 2, ó. Então a velocidade duplica. Agora eu vou fazer aqui, ó, se eu tiver 2R, ó, ela é formando P. Então aqui, neste caso, você vai ter, ó, velocidade inicial é igual a quem? K vezes R elevado ao quadrado, ó. Vamos dobrar. Dobrando, ó. Dobrando a concentração de R. Tá, vamos fazer aqui uma divisãozinha aqui. Tá, vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó. Pronto. Tá? Ficou torto. Melhorar. Fazer só assim mesmo, ó. Pronto. Agora que tá torto mesmo, mas tá um torto reto, digamos assim. Tá? Olha só, o que é que vai acontecer? Então você vai ter aqui agora, ó, V, duas linhas, digamos assim. Não, vamos botar V' mesmo. Vai ser igual a quem agora? Vai ser, ó, K, concentração de 2R elevado a 2, ó. V' aqui agora, quem vai ser? R, K, melhor dizendo, vezes 2 elevado a 2, vezes R elevado a quanto? A 2, ó. 2 elevado a 2 dá 4, então V' vai ser igual a quanto, ó? 4KR2. Se nós levarmos em consideração esta equação inicial, tá vendo, ó? KR2, ó, K vezes R elevado ao quadrado, então isso aqui seria quem? A velocidade inicial. Então, o V', a velocidade final, é 4 vezes a velocidade inicial. Vê se você está conseguindo acompanhar. Eu dobrei a concentração do reagente. Expoente 1, a velocidade fica 2 vezes maior. 2 elevado a 1, 2. O expoente 2, eu dobrei a concentração de R. 2 elevado a 2 dá 4. A velocidade fica 4 vezes maior. Então, se eu elevar a 3, 2 elevado a 3, 8. Ela octuplica. Fica 8 vezes maior. Então, pra gente aqui, a nossa dica, a dica que eu vou trazer pra você aqui é essa, ó. Note bem, ó. Tá mordido, viu? Olha aí. Se você tem V inicial e você duplica a quantidade de reagente e o expoente é 1, a velocidade passa a ser 2 vezes a inicial. Se você tem V inicial e você duplica o reagente e o expoente aqui é 2, passa a ser 4 vezes a velocidade inicial. Se você tem a velocidade inicial e você duplica a concentração do reagente e o expoente é 3, 2 elevado a 3, 8. A velocidade passa a ser 8 vezes a velocidade inicial e nós chegamos aqui.
Porque na questão diz, quando dobramos a concentração de A, a velocidade fica 8 vezes maior. Então, para que nós dobremos a concentração de A e a velocidade se torne 8 vezes maior, é porque esse A bem aqui, ó, tem que ser quanto? 3. Então, a equação da velocidade, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a K, concentração de A, elevado a 3. Se você quiser omitir B elevado a 0, sem problema. Ou então você coloca, né? Pronto. Essa é a nossa equaçãozinha. Perceba que ela é bem diferente dessa. Tá vendo aí? É bem diferente. Por essa, você erraria, né? Você pode, né, suprimir o B e ter que V é igual somente a quem? K, concentração de A elevado a 3. Detalhe, certo? A gente mata a questão só é isso, mas eu quero fazer uma ressalva bem aqui, ó. Tá? Ó, dê uma olhada no quadro, dá uma printada aí, tá? Volta, depois copia. Agora olha só que coisa interessante. Eu vou apagar tudinho aqui, tá? Vou apagar tudinho aqui e vou trabalhar o seguinte, ó. Ok, ó. Eu vou dividir o quadro logo. Deixar ele dividido em duas partes aqui pra gente trabalhar. Ok? Pronto, olha só. Olha só, gente. Ordem de uma reação. Ordem, tá? De uma reação. Tá? Olha só, na ordem de uma reação, se eu tenho aqui uma equaçãozinha genérica, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, que vão formar Czinho, Czão, a velocidade aqui, você sabe, que é igual a concentração de A elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho. A ordem ou molecularidade de uma reação, ela é dada pela soma desses coeficientes. Olha só. Então a gente diz que a ordem, essa reação, a ordem dela, a ordem é igual a Azinho mais Bzinho. Sabe, você pode colocar um exemplo? Posso, ó. Aqui um exemplo. Se eu colocar bem aqui, a equação de obtenção da amônia, ó. 3H2 gasoso, ó, mais N2 gasoso, que forma 2NH3 também gasoso, ó. Tá? Massa? Essa equação, tá certo? Ela vai ser, ó, quais são os coeficientes aqui, ó? 3 e 1. Então, 3 mais 1 é igual a quarta ordem. Total, né? Essa aqui é a ordem total. Quarta ordem. Porém, você pode encontrar alguma questão que traga isso aqui, ó. Terceira ordem em relação a H2, ó. Primeira ordem em relação a N2. Pronto. É o que você pode encontrar. Tá entendendo aí? Lembrando, mais uma coisa, para a gente resolver mais um exercício. Ó, note bem. Outro note bem, ó, bem aqui, ó. Outro note bem, tá? Se eu tenho uma equação C, carbono sólido, mais O2 gasoso, que forma CO2 gasoso, a equação da velocidade vai ser V igual a K, concentração apenas de O2, tá? Por quê? Porque o carbono aqui é sólido. Sólidos e líquidos não participam
da equação da velocidade, somente substâncias gasosas e aquosas, tá? Massa aí? Tá tranquilo? Você entendeu a situação? Eu espero que tenha entendido. Tudo bem? Bom, e aí a gente segue adiante. Vamos pegar o material, pega essa apostila. E vamos aqui para a questão de número 5. Eu já fiz, tá? Questão 5 que eu fiz na nossa transmissão ao vivo, tá? A resposta aí é a letra C. A questão 6 eu não fiz, vou fazer agora, ó. Tá? Na questão 6 ele coloca assim: assinale a alternativa incorreta à cara da SpaceX. SpaceX que gosta, tá, de trazer esse tipo de questão, a alternativa errada, a alternativa incorreta, exceto... SpaceX gosta. Então vamos lá, ó. Coloca assim: a pulverização de um sólido influi na velocidade das reações? Claro, superfície de contato. É por isso que quando você coloca 1 grama de heno, né? 2 gramas aquele envelopinho de heno, né? Antiácido, são 2 gramas, eu acho, são. Você coloca, e tem o sorrisal também, que é uma partilha, são 2 gramas. Quando você coloca na mesma quantidade de água, ambos a uma mesma temperatura e pressão, quem dissolve primeiro? O heno. Devido à superfície de contato ser maior. Quanto mais finamente dividido estiver a substância, maior a superfície de contato, maior o número de colisões, maior a energia cinética. Tá claro aí? Então veja só, aqui esse item A está o quê? Verdadeiro, não é o nosso caso, a letra B, ó. Adicionando um catalisador específico para a reação, ele aumenta a velocidade dessa reação? Sim, o que é que o catalisador faz? É um fator que influencia a velocidade da reação, certo? O que é que ele faz? O catalisador diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação, isso aí é verdadeiro. E o item C coloca assim, ó: uma reação química que apresenta energia de ativação extremamente pequena, ela é muito lenta, é muito rápida. Você acabou de ver aqui, eu até coloquei aquele exemplo da energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais demorado para subir e mais demorado para acontecer a reação. Quanto menor a energia de ativação, é rápido, ó. Sobe e vai embora. É inversamente, maior energia, menor velocidade. Menor energia, maior velocidade. O que torna esse item falso, que é a nossa resposta. A letra D: se um reagente é gasoso, a variação de sua pressão influi na velocidade da reação da mesma maneira que a variação de sua concentração. É verdade, né? Pressão tem tudo a ver, a gente viu isso, tá certo? Na aula ao vivo. Pressão é um fator, quanto maior a pressão, maior a velocidade para os sistemas gasosos. A letra E: a elevação da temperatura aumenta a velocidade da reação química, porque aumenta o número de partículas com energia superior à energia de ativação, ou igual, superior ou igual, tá? Atinge mais rapidamente a energia de ativação, que se torna igual ou superior a ela, e a reação acontece mais rapidamente. Isso é verdadeiro também, né? Então, resposta da nossa questão, letra C. Por quê? Ele quer a alternativa errada. E a gente vai para a questão de número 7. A questão 7, tá? Seguinte: nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo responsáveis por inúmeros processos econômicos empregados na obtenção de bens de consumo importantes para o homem moderno. Podemos afirmar que as reações que atuam os catalisadores, né? Letra A: o que é que o catalisador faz, gente? Ele cria uma rota alternativa mais rápida para se chegar ao final da equação, né? Você lembra disso? O catalisador ele diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Então, olha aí. Letra A: o catalisador aumenta a energia de ativação? Não, ele diminui. A não ser que a questão diga para você que é um catalisador negativo, veneno ou inibidor, ou conservante. Aí tudo bem, aí ele aumenta a energia de ativação. Mas se fala só catalisador, é o catalisador positivo ou promotor, que diminui a energia de ativação, tá? Tá falsa a letra A. A letra B: letra A tá falsa. A letra B: os catalisadores, né,
diminui a variação de entalpia para. O catalisador só influencia na energia de ativação. C. Atuam somente entre substâncias em solução. Hein? Não, né? Os gases também vão sofrer influência, né? A gente viu que entra na equação da velocidade quem? Gás e solução. Tá? Então tá falso. Letra D. A letra D diminui a energia de ativação necessária para a reação. Beleza, a nossa resposta, a letra E. Aumenta a variação de entalpia, não influencia na variação de entalpia. A resposta da questão aqui, ó, letra D. Tá? E aí, pulamos para a oitava. Vamos para a oitava questão. Né? Oitava questão fala o seguinte: ao se fazer pão caseiro, coloca-se a massa em geral coberta, descansando em lugar mais aquecido, a fim que cresça. Esse fato pode ser interpretado da seguinte forma: pessoal, a massa vai descansar e ela vai, já falou, no lugar mais aquecido, mais abafado, que o pessoal, tá, o aquecimento não é exagerado, mas um pouco mais aquecido. Por quê? Porque vai acontecer, tá certo? O fermento vai agir. Vai acontecer a fermentação da massa, vai liberar dióxido de carbono, ela vai aumentar de tamanho, porque o gás vai fazer com que ela aumente de tamanho, o gás liberado. É uma reação química, tá? A temperatura influencia nos ingredientes da massa, no caso, o bicarbonato de sódio, se for um fermento químico, tá? Então, olha aí, ó. Veja. Bora ver. Letra A. Este fato deve ser interpretado da seguinte forma, letra A, que o leve aumento da temperatura diminui a fermentação da massa, não aumenta a fermentação. Falso. Letra B, como um modo de evitar que a mistura se torne heterogênea bifásica, não. Vai evitar, na verdade ela vai se tornar, porque vai acontecer a liberação. O intuito é esse. C. Que o leve aumento de temperatura aumenta a velocidade de reação dos componentes da massa. Acabou-se. Nossa questão é essa. Letra D. Como uma prática caseira e que não está relacionada a fenômeno químico. Falso. Libera o gás, fenômeno químico. Letra E. Que o ambiente mais adequado evita que a massa estrague. Não tem nada a ver, tá certo? Então, falsa, tá certo? Que não é esse caso, né? O ambiente mais adequado para evitar a massa estragar seria na geladeira. Então, a resposta da nossa questão, letra C. Próxima, questão 9. Já fiz, tá? Eu já fiz, é para você analisar o gráfico e consertar, já fiz em sala de aula, tem vários consertos aí, né? Na letra A, por exemplo, você vai trocar o quê? O Y por K. Na letra B, tá correta. A letra C, você troca exotérmica por endotérmica. Na letra D, você troca W por Z e a letra E está verdadeira, né? Tá ok. Então, questão 10. Questão 10, veja, ele fala assim, ó. Na coluna 1, tá? Estão relacionadas transformações, na coluna 2, os principais fatores que alteram a velocidade dessas transformações. Veja. Aí coloca assim, ó. Coluna 1 e coluna 2, ó. Vamos analisar aí da superfície de contato, temperatura, catalisador, concentração dos reagentes. Número 1. Transformação do leite em iogurte é rápida quando aquecida, é a temperatura. Então você vai lá no parênteses, ó. Os parênteses, tá aqui, ó. Tá assim, então assim, né, ó. Tá? Então coloca aí, ó. Esse número 3... Número 1 tá aqui, ó, temperatura.
Número 2. Um comprimido efervescente reage mais rapidamente quando dissolvido em água do que adicionado em lugares úmidos, tá? Número 2, né? Veja, presta atenção. Não vá confundir, tá? Ó. Ele está colocando aqui, ó. Um comprimido efervescente reage mais rapidamente quando dissolvido em água do que quando adicionado em lugares úmidos. Porque lugares úmidos tem água, mas é muito pouco. É água em vapor. Nesse caso seria a concentração, a quantidade da água, a concentração da água, a concentração dos reagentes aí. No caso aí seria, tá? Porque concentração, nesse caso, ele está levando em consideração como quantidade. Tá? Então aí, ó, nesse caso, o número 2 seria aqui, ó, 2. Grânulos de magnésio reagem com HCl mais rapidamente que lâminas. Aí tudo bem. Aí é superfície de contato. Né? Porque grânulos são menores do que lâminas. Tá? Então, aqui, né, nesse caso aí, superfície de contato está aqui. No 3, esse aqui só pode ser o 4. Tá? A transformação do açúcar contido na uva em etanol ocorre mais rapidamente na presença de micro-organismos. Os micro-organismos seriam quem? Os catalisadores, eles acelerariam o processo. Muito bem, letra C, a resposta aqui, tá? Questão 10, letra C. Questão 11. Uma questãozinha de gráfico, tá? Do jeito que tá aí, ela tem duas alternativas que estão corretas. Ela fala assim, ó. A curva 2 refere-se à reação catalisada e a curva 1 a não catalisada, sim. A 2 é menor, né? E a 1 é maior. Menor, o catalisador baixou essa curva. Você está vendo aí, tá? Verdadeiro. Aí ele fala assim, se a reação se processar pelo caminho 2, ela será mais rápida, é verdade, tá? Pelo processo, pelo caminho 2 seria, ela com certeza seria mais rápida, seria com catalisador, tá? Se você quiser que essa alternativa se torne errada, basta em vez de você 2, aí você coloca 1, aí pronto, aí fica só a letra A correta. Todas as outras estão erradas, tá? Ó, ele fala assim, a adição de um catalisador à reação diminui o seu ΔH? Não, a gente viu que o catalisador não influencia no valor de ΔH, só da energia de ativação. Letra D, o complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia que o complexo ativado da curva 2? Claro que não, você vê que são diferentes, o curva 2 é menor do que o 1. A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica? Não, tá certo? Essa é uma reação exotérmica, mas o catalisador só influencia aqui aonde? Na energia de ativação, volto a dizer. Então é a letra B, tá? A e B no caso aí, tá? A e B. Pode colocar, se você não quiser ajeitar, pode deixar os itens aí, A e B. Questão número 12, ele coloca assim, ó. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação em que se forma a apresentação do combustível, do comburente e a temperatura, tá? Como se apresenta o combustível, o carvão, o comburente, que seria o oxigênio, e a temperatura, utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade. Ora, para ter maior velocidade, o carbono tem que estar o quê? Pulverizado. Na verdade, o oxigênio tem que ser o quê? Puro. E a temperatura maior possível. Então você tem aí como resposta aí, tá? A letra, porque a temperatura maior vai dar ignição ao processo. Então já viu, né? A temperatura aumenta a temperatura, as partículas que têm energia de ativação maior ou igual, tá? A energia de ativação, elas se tornam rapidamente propícias à reação. Então aí a resposta aí, tá? É a letra D de dado. Questão 13. Né? Observa-se que a velocidade de reação é maior quando um comprimido efervescente usado no combate-zia é colocado pulverizado em água que está a temperatura de maior possível delas aí seria o quê? 45 graus Celsius. A resposta é a letra B. A 14 é de um gráfico também, ó. Ele coloca aí. Presta atenção. O gráfico a seguir refere-se ao diagrama energético de uma reação química reagente produtos,
onde se vêem destacados, tá, dois caminhos de reação. Após uma análise das entalpias, os reagentes dos produtos, tá, os reagentes dos produtos e dos valores de A, B, C, D, podemos afirmar que, olha, eu estou na página 28 da apostila de vocês, tá? Você sabe disso, né? Não é possível. Eu coloquei ali as páginas, tá? Estou na página 28 da apostila de vocês, questão do gráficozinho aí, ó. Você está vendo que esse gráfico, a entalpia do reagente é maior do que a do produto. Consequentemente, ele é um gráfico o quê? Exotérmico. Tá? Então, a letra A você já está falsa, porque está dizendo que é endotérmica. A letra B também já está falsa. A letra C. Vamos analisar aqui. O que seria no seu gráfico D? Tá aqui, ó. Tá aqui, o gráfico é esse. Tá? Eu vou desenhar aqui pequenininho mesmo, ó. Dá certo, ó. Tá aqui o gráfico, tá aqui, é esse aqui, ó. Ó, o gráfico é esse aqui. Mesmo gráfico de tudo, ó. Aí tem aqui, ó. Esse pedaço aqui. Tá? Ó, esse pedaço aqui, que é o D, o que é isso aqui? É o ΔH. O D é o ΔH. Aí tem esse outro pedaço bem aqui, ó. Ó, esse outro pedaço aqui, ó. Puxou aqui, vou fazer pra cá, ó. Tá? Fazer assim, ó. Tá? Fazer pra cá, pro outro lado. Aqui, ele coloca esse valor aqui, é o de A. O que seria isso aqui, ó? O A. Energia de ativação sem o catalisador. O A. Ó, tá vendo? Vai do reagente ao pico, que é o complexo ativado. Aqui, ó, já seria a energia de ativação com catalisador, tá vendo? Esse aqui é o A, sem catalisador. O com catalisador seria o B. E o que seria o C? O C seria isso aqui, ó. É a variação da energia de ativação ou o abaixamento da energia de ativação pela ação do catalisador. Certo? Então a letra C, a exotérmica, a reação exotérmica, né? Ó, tá descendo, ó. Né? Reagente, ó, maior que produto. ΔH negativo. Então, ó, a reação é exotérmica, a energia de ativação sem a presença do catalisador é representada por C, não, é representado por quem? Por A. Falso. D, presença do catalisador diminui o ΔH de novo. Você vê que toda a questão ela dá uma batida nisso aí, viu? Pelo amor de Deus, cair na sua prova você não vai errar, não. Catalisador influencia somente na energia de ativação. Letra E, presença do catalisador diminui a energia de ativação de A para B, mantém constante o ΔH da reação, representada por D, massa, 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 tá? Show de bola, nossa resposta é a letra E. Questão 14, letra E. Massa, aí nós temos os exercícios propostos da SpaceX. Eu vou resolver, eu já resolvi em sala a questão 3 e a questão 4, tá? Eu vou resolver a 1 e a 2, tá? Questão 3 e 4 nós já fizemos, tá? Fizemos na aula passada, tá? Dê uma olhada, tá gravada. Vamos pegar aqui o meu apagador, tá? Eu vou fazer a questão 1 e 2 e a gente conclui, tá? Aí, concluo cinética e a gente parte para quê? Para equilíbrios. Aí equilíbrio é grande, viu? Equilíbrio é grande. Equilíbrio é grande, mas a gente vê a teoria todinha hoje. Bom, vamos lá. Olha só. Questão, olha aí como a questão são muito próximas. Questão 1 da SpaceX, página 29, ó. SpaceX. Veja. Questão número 1, ele fala o seguinte. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Estes compostos apresentam volatilidade, né? Volatilidade baixa, o ponto de ebulição. Evapora facilmente. Entra em ebulição facilmente, né? Esses compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis. Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina
é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica. Faísca, produzida pela vela do motor. Veja, preste bem atenção. Pode-se afirmar que a centelha elétrica da grifa produzida pela vela do veículo neste evento tem função química de quê, pessoal? Pessoal, não vai falar catalisador não, pelo amor de Deus. Certo? Olha, o que é que vai acontecer aí? O catalisador é quando a reação, né? A reação acontece sem ele. O catalisador vai acelerar a velocidade da reação. Nesse caso, ó, tá ali o carro paradinho. Na hora que você dá ignição, é aquela coisa, parece que é aquele exemplo do palito de fósforo que eu dei. Para que você tenha um palito de fósforo, ele não vai queimar sozinho. Se você ficar conversando com ele, palito de fósforo entra em combustão, não vai acontecer nada, né? A não ser que a sua voz tivesse um atrito muito grande para fazer ele entrar em combustão. Aí você risca lá. Aí ele entra em combustão. Mesma coisa o isqueiro. Tem hora que aquela, sabe, o isqueiro, pronto, tá aí um exemplo bem direitinho, o isqueiro, que você fica lá, ó, não sai uma faíscazinha, ali é o quê? A energia de ativação para a reação acontecer. Você vê que tem vezes que falha, porque a faísca não foi suficiente. A mesma coisa aqui. Então, no motor do carro, o que acontece? A ignição é a energia de ativação. Tá massa aí? Tá? Aí, ó, gasolina aditivada. É porque tem aditivos que vão melhorar o desempenho dela. Então, vamos lá. Fornecer, ó, letra A, catalisador falso. Letra B, propiciar contato entre os reagentes gasolina e oxigênio, baixando a temperatura do sistema. Nossa senhora, velho. Aí quebra, mata total, assassinou, aqui deu uma facada, deixou a questão se estribuchando no chão, literalmente morre, peste. Foi. Que matou, propiciar o contato entre o reagente da gasolina e o ar, tá lá no ar, baixando a temperatura do sistema, Para a ocorrência, como é que baixa a temperatura do sistema e ainda vai ocorrer a reação química? Não tem condição. Letra C, fornecer a energia de ativação necessária para ocorrência da reação química de combustão. Tá aí a nossa resposta, pô. Letra C, tá? Letra D, manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos. Tem nada a ver que eles vão explodir, eles vão entrar em combustão. Como é que vai manter estável a estrutura? Letra E, permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para a entrada do ar no interior do... Não, tem também nada a ver, não. Não vai, a centelha não vai fazer isso, não. Então, a resposta dessa questão, você percebe que é a letra C, tá? Você percebeu aí? Foi tranquilo, né? Esta questão agora é que a gente vai trabalhar de uma forma mais... Que aí eu vou resumir tudo que eu disse agora, tá? Olha só. E aí eu preciso dar atenção. Veja, ele coloca aqui o seguinte, na questão 2, ó. Ele coloca um quadro para você, ó. Bota aqui experiência, ó. Experiência, eu vou botar só EXP. Ele bota aqui a concentração de A, concentração de B, e coloca bem aqui a velocidade. Veja, ele coloca bem aqui, ó. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Coloca no quadro, ó, 2,5, 5,0, 5,0. Coloca aqui, ó, 5,0, 5,0, 10. 5, 20 e 20, tá? Perceba, gente, vamos ler, ó. Aí ele fala o seguinte: os dados da tabela abaixo, obtidos experimentalmente, em idênticas condições, refere-se à reação. Tá no quadro. Tá onde? Tá não, vou colocar agora, né? Tá aqui a reação, né? Ó, 3A mais... Um pouquinho mais pra cá. 3A mais 2B, formando C mais 2D. Certo?
Baseando-se na tabela, são feitas as seguintes afirmações. Gente, quando você pegar uma questão que tiver, tá? Várias reações, você escolhe a etapa lenta. Quando você pegar uma questão, que nem aquela outra lá, quarta, que ele dá a equação, mas dá um texto, tá? Dizendo o que vai acontecer, você esquece a equação e vai para o texto. Quando ele te der uma questão com dados experimentais e valores, você esquece a equação também. Isso é uma reação não elementar. E o pior, que se você analisar pela equação, tem item que bate. Aí você, ai meu Deus do céu, eu sou demais, eu tô acertando tudo. Aí na hora da prova, meu Deus, aí depois que sai o gabarito, o que foi que aconteceu? Senhor, que houve? Será que eu pensei certo e marquei errado? Você fica naquela dúvida cruel. Meu Deus, não é aquela crise. Né? Preste atenção. Preste atenção. Se concentre agora. E agora? Tá? Definitivo agora. Se você fosse fazer pela equação, eu já mostrei, você ia dizer, isso aqui é V igual a quem? K, concentração de A terceira, vezes concentração de B a segunda. E isso só iria valer se e somente se não tivesse colocado esse quadro para você. Colocou esse quadro, você esquece isso aqui. Aí você vem para o quadro. Bora analisar esse quadro agora. Pegou um quadro desse, você vai observar. Concentração de A. Quanto é aqui? Não sei, não sei. Mas lembra daquele negócio? Expoente 1, dobrou a concentração, expoente 1 dobra a velocidade. Né? Expoente 2, dobrou a concentração, fica 4 vezes maior. Expoente 3, dobrou a velocidade, fica 8 vezes maior. Olha, a gente vai aplicar isso aqui. Por incrível que pareça, a gente vai aplicar aqui. Ó, olha. Vamos observar B aqui, ó. B aqui, neste caso aqui, B está o quê? Constante, ó. Daqui para cá, B não variou. Está constante. Não interessa pra gente. Não dá pra gente deduzir nada aqui. Mas quando a gente observa, daqui para cá, ó, o que foi que aconteceu de 2,5 para 5? Dobrou. 2 vezes maior. O constante não interessa. Interessa aqui. Está constante? Aqui dobrou a velocidade, a concentração. Bora ver, ó, o que foi que aconteceu? Opa! A velocidade aqui ficou o quê? 4 vezes maior. Tá começando a entender a situação? Peraí, expoente 1, dobrou, dobra. Expoente 2, dobrou, quadruplica. Se eu dobrei a velocidade aqui e aqui ficou constante, não interessa pra gente, não alterou em nada, eu só estou trabalhando com ar, eu dobrei a concentração de ar, eu quadrupliquei a velocidade, é porque o expoente aqui é quanto? 2. Né? Dobrei 2A, 2 elevado a 2, 4 vezes maior. Ficou claro aí? Massa? Tá vendo aí? Tudo que a gente pegou lá de trás. E aí você vem para cá. Aí você percebe que a gente já chegou a essa definição aqui. Aí, ó, já na questão já vem automático, ó. Daqui para cá é 5, ó. Então a gente nem tá constante, ninguém vai olhar mais para cá, ó. Interessa pra gente, vai olhar para cá, ó. O que foi que aconteceu aqui, ó? Dobrou. O que foi que aconteceu aqui? Nada. CTR. Opa, peraí. Como é que pode, Sete? Pode. Quando a gente dobra, triplica, quadruplica e não acontece nada, não altera a velocidade, qual é o expoente? 0. Viu aí? Você entendeu a situação que a gente foi lá, comendo pelas beiradas, jogando, tocando a bola, pá, pra marcar agora, ó, o gol, laço. Entendeu a situação aí? Aí você chega aqui na classe. Na classe. Fica até arrepiado. Você chega aqui e vai dizer agora, quem é a equação da velocidade? V é igual a K, concentração de quem?
de A elevado a quanto? Você deduziu? 2, ó. Se você fosse por aqui, tinha papocado. Vezes. Concentração de quem? De B. Elevado a quanto? A 0. Fosse por aqui, tinha papocado com gorro de gás. Cheguei a ficar sentado, pensativo na vida. Não é o caso, agora você vai chegar lá e vai resolver essa questão na classe. Dar aquela risada, sem vergonha, de quem está sabendo, né? Então, ó. Agora vamos analisar a questão. Vamos analisar a questão. De boa. Tranquilidade total. Né? Aquele semblante. Tranquilidade, né? Que você sai da prova com aquela cara de que acertou tudo. Né? Olha só, então vamos lá. Item 1 da análise. Né? Vamos pegar aqui, cadê minha análise? Tá aqui. Item 1. A equação é elementar? Falso, né? O experimento acontecendo em etapas, ele não é elementar. Número 2. Número 2, ele coloca aí, ó. A expressão da velocidade da reação é K, aí, ó, K, A elevado a 3, B elevado a 2. Aí se você não soubesse fazer análise, você ia sair, é verdadeiro, ó. Eu sou demais, acertei. Papocaba, né? Porque é falso. Número 3. Olha aí, opa, a expressão da velocidade é verdadeiríssimo. Que ele está colocando justamente a expressão que nós acabamos de deduzir. Tá? E aí, número 4. Dobrando-se a concentração de B, o valor da velocidade da reação não se altera não, porque o expoente é o que? É 0, está dizendo para você aqui e está dizendo para você na equação que você descobriu. Isso aqui será verdadeiro? Quinto é falso. Por quê? Porque ele está dizendo aí que a ordem da reação em relação a B, lembra daquilo que eu falei? Em relação a B é de primeira ordem. Não, é de ordem nula. Não tem ordem para B. Tá? O que torna a nossa resposta o item D. Tá? De dado, de Deus. A questão 3 eu resolvi, a resposta foi a letra A. E a questão 4 eu também resolvi. E a resposta é a letra D. Bom, nós chegamos ao final, literalmente, do capítulo 36. Fiz o arremate completo de cinética química, dei o restante da teoria, resolvi porrada de questão, como eu sempre faço. Tá? Para você ir para a prova seguro, detonar essa questão de cinética que vai cair lá. Ok? Bom, eu vou parar um pedacinho para a gente poder voltar, né? Dar um corte, mas é vapt-vupt, que a gente já volta com equilíbrio químico. Massa? Já que a gente volta.